Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Basti Oliveira, eu estou aqui no canal Os Mitos do Direito para falar um pouquinho sobre a crise Covid-19 e aspectos tributários. Bom, a gente está em casa, a gente está em quarentena, nós estamos esperando as orientações dos organismos de saúde, dos organismos internacionais, do Ministério da Saúde, e enquanto isso nós vivemos a expectativa e de maneira muito ansiosa aguardamos como o governo federal, os governos estaduais, o governo municipal e os governos municipais vão encarar essa crise em relação às questões tributárias. Então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre algumas questões que envolvem o direito tributário e que certamente vão servir para você acertar aquela questão na prova de concurso, acertar aquela questão na prova da OAB, enfim, vamos dar aqui algumas dicas. Primeiro, pessoal, vocês devem ter ouvido falar que o prazo para entrega da declaração de imposto de renda ele expirava agora no mês de abril e nós tivemos uma alteração. Então ontem o governo federal anunciou que esse prazo foi estendido até 30 de junho de 2020. Então nós temos aí agora até junho, até o final do mês de junho, para preencher e enviar para a Receita Federal a declaração do imposto de renda. Logo, se o envio da declaração do imposto de renda foi estendido para junho, o pagamento também foi. Então é importante a gente lembrar o seguinte: tributos, pessoal, em relação aos impostos. Impostos é uma espécie tributária. E os impostos, eles possuem diferentes prazos de pagamento. Então, na realidade, o imposto de renda é um tributo que é lançado por homologação. Pessoal, vamos lá. Lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? O lançamento tributário é o momento em que há a constituição do crédito tributário. O crédito tributário, que é o crédito que a Fazenda Pública tem, que o ente público estatal tem, esse crédito tributário ele pode ser cobrado. Então, como é que o Estado, como é que o ente público ele constitui o crédito tributário? Através do lançamento. Nós temos três espécies de lançamento: lançamento por declaração, lançamento de ofício e lançamento por homologação. Em que pese o nome ser declaração de imposto de renda, o imposto de renda é um imposto federal cujo lançamento se dá por homologação. Nós fazemos tudo. Nós preenchemos a declaração, nós enviamos essa declaração, nós chegamos ao valor do quantum a ser pago de tributo e nós efetivamente fazemos o pagamento. E aí esse lançamento, que na realidade é um autolançamento, ele fica esperando, aguardando a homologação por parte da Receita Federal, que é uma homologação que pode vir de maneira expressa, o que de fato na maioria das vezes não acontece, ou uma homologação tácita. Pessoal, vejam, na medida em que o governo federal estipulou que agora o novo prazo para declaração do imposto de renda é o prazo para o autolançamento, ele vai ser agora em junho. Algumas prefeituras municipais também estão prorrogando o prazo para pagamento do IPTU. Agora nós estamos falando do IPTU. O IPTU é um imposto municipal. IPTU é um imposto municipal, ou seja, de competência dos municípios. E no IPTU o lançamento não é por homologação, o lançamento é de ofício. Nós não fazemos absolutamente nada. A administração ela faz tudo. Ela faz o lançamento, ela faz a cobrança, ela não precisa de nenhuma declaração, ela faz o lançamento com base nas informações que ela já tem no banco de dados da administração pública. Então, vejam só, normalmente os municípios eles fixam o momento como fato gerador do IPTU o primeiro dia do ano. Então, na realidade, a maioria das prefeituras, ela verifica a ocorrência do fato gerador do IPTU, que é ter a propriedade do imóvel urbano, no primeiro dia do ano. Maravilha, pessoal! E aí nós temos o estabelecimento do prazo para pagamento do IPTU. O que está acontecendo? Em razão da crise do Covid-19, algumas prefeituras estão jogando este prazo, alterando o prazo para pagamento do tributo. Beleza? Então nós falamos do imposto de renda, lançamento por homologação, nós falamos do IPTU, lançamento de ofício, e só para ficar ilustrado, o imposto de importação é um imposto, é um tributo da espécie imposto,
cujo lançamento se dá por declaração. Nós fazemos uma declaração e com base nessa declaração, que é a declaração de importação, a Receita Federal vai lá e lança o tributo, beleza? Então, exemplo de tributo lançado por homologação, imposto de renda, exemplo de tributo lançado por declaração, imposto de importação, exemplo de tributo lançado por de ofício, IPTU. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: nós sabemos que no âmbito do direito tributário existem alguns princípios que protegem o cidadão contribuinte. Dois deles, princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Eu vou focar aqui no princípio da legalidade. O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade diz que a majoração ou a criação de um tributo só pode ser feito através de lei. Então, eu preciso de lei para majorar ou para criar um tributo. Da mesma forma, eu preciso de lei para extinguir ou diminuir um tributo, beleza? Isso não está na Constituição, mas há uma interpretação lógica em relação ao texto constitucional. A pergunta que eu faço para vocês é: o prazo para pagamento do tributo, a modificação do prazo para pagamento do tributo, ela deve ser feita através de lei? Isso é elemento de reserva legal? Isso é elemento contido na necessidade de lei tratando dessa matéria? Pessoal, e aí eu vou pedir para vocês lembrarem de um subprincípio, ou um princípio, como parte da doutrina diz, chamado princípio da legalidade estrita, ou princípio da tipicidade cerrada, que nós podemos encarar ou enxergar lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Pessoal, toda lei que institui ou majora tributo tem necessariamente que observar 5 elementos: fato gerador, sujeito passivo, alíquota, base de cálculo e multa. Então, fato gerador, sujeito passivo, alíquota, base de cálculo e multa. Nós não temos como elemento obrigatório da lei o prazo para pagamento de tributo. Isso é uma discussão que por muito tempo nós tivemos na doutrina. Ainda existe parte da doutrina que considera que o prazo para pagamento deveria ser objeto de lei, ou seja, deveria ser um elemento constante na lei que trata de determinado tributo, mas não, pessoal. A posição que vigora, a posição que você deve estudar, a posição que você deve guardar na cabeça de vocês é que o prazo para pagamento de tributo não precisa ser tratado através de lei. Não é matéria afeta a lei. Ou seja, o prazo ele pode ser estabelecido por ato infralegal, como, por exemplo, um decreto do Poder Executivo. Beleza, pessoal? Então, nós estamos vendo aí várias prefeituras, nós vimos o governo federal, nós vimos alguns estados mudando o prazo para pagamento de tributo em razão da crise do Covid-19. Isso é possível? É perfeitamente possível. E ele não precisa de autorização do Poder Legislativo, ele não precisa de uma lei tratando disso. Ele faz através de ato infralegal, através de decreto. Beleza, pessoal? Essa era a dica de hoje. Em breve eu volto com mais algumas questões relacionadas ao direito tributário e esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Um abraço.